Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo mais uma receita com vocês. Então agora que é época de Natal, chegando o Natal, vamos fazer hoje um biscoito para o Natal. Um biscoito para você que tem criança em casa, para você que faz para vender, porque é muito rápido e muito fácil de fazer. Mas, primeiramente, convido você a se inscrever no nosso canal. É rapidinho, pessoal. Antes mesmo de começarmos essa receita, é só clicar no link, inscrever-se e você já fará parte do nosso canal. Desta maneira, todos os dias vocês terão uma nova receita. E agora, então, vamos à nossa receita do dia, que é biscoito natalino. Um biscoito colorido, um biscoito para encantar a época do Natal. O que eu vou precisar para fazer essa receita de biscoito de Natal? Tenho aqui, pessoal, um ovo, 150 gramas de creme de leite. Esse creme de leite, pessoal, é o de caixinha, tá? Eu normalmente utilizo nata, mas tem várias pessoas que não conseguem comprar nata no lugar onde moram, não encontram. Por isso que eu estou adaptando essa minha receita para creme de leite. Então, aqui eu estou utilizando 150 gramas de creme de leite e 100 gramas de nata, de manteiga, pessoal. Tem que ser manteiga daí, para equilibrar a gordura do creme de leite, tá bom? Não pode ser a margarina, tá? Senão não vai ficar legal, não vai ficar igual ao meu, tá? Então, 150 e 100, tá? Tenho aqui 200 gramas de açúcar refinado, 300 gramas de amido de milho, 10 gramas de fermento instantâneo, é o fermento de bolo, tá? Aqui eu tenho 250 gramas de farinha de trigo, que eu vou estar utilizando conforme necessidade, tá? Se sobrar, eu peso e mostro para vocês. Por que eu falo isso? Porque às vezes um ovo dá diferença de outro, tá? Então pode ser que vai um pouquinho mais, um pouquinho menos. O ponto da manteiga também interfere, tá? Então essas dicas que eu deixo e mostro sempre o ponto para vocês. Como é biscoito natalino, estou utilizando essência de panetone e corante vermelho, pessoal. Vamos fazer um biscoito vermelho para encantar. Esse corante é corante em gel, não altera o sabor, pessoal, não altera o sabor do alimento, nada disso, tá? Então, podem utilizar que não altera. E ainda, além disso, gotas de chocolate branco. E depois vou estar utilizando açúcar de confeiteiro, mas isso é só depois. 150 gramas de gotas, tá? Então, vamos dar início ao nosso biscoito natalino, tá? Bem fácil, bem rápido, bem simples de fazer. Coloco aqui um ovo, o açúcar, que são 200 gramas. Esse açúcar é o refinado, tá, pessoal? Se por acaso você não tiver o açúcar refinado, pega o açúcar cristal, coloca no liquidificador 1 minutinho e você vai ter o açúcar refinado, tá? Da mesma maneira, o açúcar de confeiteiro. Se você não tiver ele, com o açúcar refinado, mais 6% do peso de amido de milho, você vai ter o seu açúcar caseiro de confeiteiro, tá? Então, são dicas para quem não consegue um produto ou outro. Coloco a manteiga, o creme de leite e vamos misturar, pessoal. É rapidinho esse biscoito, vocês vão ver que é bem rápido de fazer. Aqui o creme de leite, vou misturar esses ingredientes. Na sequência, vou colocar a mão na massa para estar misturando, agregando a farinha, para mostrar o ponto para vocês de como que tem que ser essa massa, para que fique um biscoito bem legal, de acordo com o que a gente quer fazer para esse Natal. Então, aqui misturei, a minha manteiga está em temperatura ambiente, tá, pessoal?
Então, é mais fácil para trabalhar com ela. Não desmancham ela muito, porque senão depois vocês vão ter que esperar muito tempo para poder colocar o biscoito assar. Quando a gente trabalha com massa amanteigada, essa massa aqui é uma massa considerada amanteigada. Então, a gente tem que cuidar conforme mistura, porque se aquecer demais, o calor da nossa própria mão vai desmanchando a manteiga. E aí pode dar alteração na massa, pessoal, tá? Agora eu vou colocar então aqui gotinhas de essência de panetone, a gosto, tá, pessoal? Aqui vocês colocam, quem gosta mais, coloca mais, quem gosta menos, coloca menos, tá? Em torno de 1 colher de chá já é o suficiente. E algumas gotas de corante vermelho. Esse vermelho é vermelho Natal, tá? É um vermelho bem forte. E é em gel, tá? Então, aqui, ó, foi 4, 5, 6 gotinhas. Depois, se quiser um vermelho mais forte, você coloca mais algumas gotinhas, tá? Lembrando que o corante comestível não altera o sabor. Não faz mal, porque ele é próprio para o alimento, tá? Então, não precisam ter medo, que não vai alterar em nada o sabor do biscoito. É só para ter a coloração mesmo do Natal, pessoal. Olha que vermelho lindo. Coloco o fermento, o amido, que vai todo, pessoal. Aqui ficou um pouquinho de fermento, vamos tirar, senão depois vai dar diferença na nossa receita. Coloco o amido e na sequência eu vou dar ponto nessa massa com a farinha de trigo, pessoal. Então, a farinha para dar ponto na massa, tá? Então, aqui o que vai, os outros ingredientes, eu utilizo eles todos. E aí, a farinha que eu vou usar para dar ponto. Então, agora eu vou colocar a mão na massa e vou misturando e colocando a farinha, tá? Aí, vocês prestam atenção no ponto da massa para vocês não errarem, tá? Porque assim, ó, eu passo as medidas, pessoal. Deixa eu explicar bem rapidinho para vocês. Várias pessoas me perguntam para passar a medida em medidas caseiras, em xícaras, em colheres, mas o que que acontece? Existem vários tipos de colheres, pessoal, e vários tamanhos. Aí, se eu passar, tipo, 1 colher, 2 colheres, e a pessoa vai lá e coloca o tamanho errado da colher, você vai errar a sua receita. Por isso que eu faço questão de passar a receita em peso, pessoal. Eu tenho aqui essa balancinha, deixa eu mostrar pra vocês. Super em conta de comprar, super baratinha, pessoal. Essa balança tá em torno de R$30, tá? E eu tenho ela tem 5 anos. 5 anos que ela me acompanha, diariamente eu uso ela. Então, vale muito a pena vocês investirem e comprarem uma balancinha, que aí vocês, às vezes, com uma receita que vocês estragam, vocês têm como comprar a balança. Então, vale muito a pena comprar a balança para não perder nenhuma receita. Aqui a minha massa está quase pronta, porque ela não fica uma massa dura, tá, pessoal? Porque essa massa agora, eu vou ter que levar ela na geladeira para ela descansar, para que a manteiga ela fique firme novamente, para depois a gente colocar, fazer os biscoitinhos, tá? Então, ela não fica muito mais dura que isso, pessoal. Eu vou colocar mais um pouquinho só de farinha. Na sequência, vou misturar as gotinhas de chocolate. Depois eu peso a farinha que sobrou, mas eu utilizo para essa receita em torno de 200 gramas de farinha, tá? Eu já fiz essa receita antes, eu só peguei farinha a mais no caso de precisar. Mas eu já tinha uma noção de quanta farinha que eu ia usar, tá? Então, misturo bem aqui. Vou colocar mais umas gotinhas de corante para ficar um vermelho mais forte. E eu já volto para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, ó, vou colocar mais umas 3, 4 gotinhas. E aí, vou misturar bem, pessoal. E aí, fica a gosto de vocês, se querem um vermelho mais forte ou se querem um vermelho mais suave. Vou misturar bem
E aí, na sequência, então, vamos colocar as gotinhas, tá? Eu achei um vermelho muito apagado, por isso que eu coloquei mais um pouquinho de corante, tá? Então, agora eu vou misturar bem e já volto para misturar as gotinhas. Então, aqui, pessoal, ó, misturei bem, tá? Aquelas últimas gotinhas de corante que eu coloquei. E deixa eu mostrar para vocês, ó. A massa fica pegajosa, pessoal. Não é uma massa que solta da mão, tá? Podem ver que ela tá pegajosa na minha mão, tá? Foi 200 gramas de farinha. Aqui eu pesei, sobrou 50 gramas, tá? Mas aí vocês vão colocando aos poucos, porque conforme eu falei, o ponto da manteiga pode alterar 10 gramas a mais, 10 gramas a menos, o tamanho do ovo também, tá? E procuram, pessoal, mais uma vez eu reforço, vale muito a pena o investimento de comprar uma balancinha, pessoal. É R$30, até por menos, quem mora em cidades grandes, com R$30 vocês compram uma balança. É o valor de uma receita, pessoal. Então, vale a pena comprar uma balancinha. Coloquei aqui as gotinhas de chocolate branco, tá? Essas gotinhas são próprias para esse tipo de produtos, pessoal. Você encontra em lojas especializadas em produtos de confeitaria, tá? No mercado dificilmente vão encontrar esse tipo de gotas. Mas eu compro sempre em lojas especializadas, até por ser um valor mais em conta. Vou misturar bem aqui e vou levar na geladeira e vou deixar por 20 minutos até que a minha manteiga endureça novamente, porque ela foi aqueceu com o calor da minha mão. Ela precisa endurecer, firmar, e aí a gente volta para fazer os nossos biscoitinhos, pessoal. Mas a minha massa está pronta. E reforçando, é uma massa pegajosa, pessoal. Não é uma massa que solta da mão, tá? Se você colocar muita farinha, na hora de assar não vai ficar legal. Então, cuidam do ponto, cuidam de todas as dicas que eu passo quando eu dou dicas. Que se você fizer como eu estou passando, não tem erro, pessoal. Porque eu mostro exatamente como eu faço. Quando acontece alguma coisa que pode ser melhorada, eu vou passar para vocês com certeza, tá? Então, agora eu vou colocar na geladeira, vou deixar essa massa firmar e aí eu volto para dar continuidade. Então, 20 minutos se passaram. Como pode ver, a minha massa tá bem firme, ó, não gruda mais na minha mão, tá? Minha mão tá com um pouco de açúcar, porque eu já fiz duas, mas enfim. Com uma colher, vocês vão pegar uma porção da massa, tá? E vão enrolar na mão como se fosse um docinho, tá? Faz um docinho. Eu procuro colocar o chocolate para dentro da massa, tá? Para não ficar do lado de fora. E aí eu vou enrolar bem e vou passar aqui no açúcar de confeiteiro. Passando no açúcar de confeiteiro, tem uma assadeira onde eu untei ela levemente, não precisa colocar excesso de gordura. Eu só passei um guardanapo com um pouquinho de gordura. E agora vou colocando então os meus biscoitinhos, um do ladinho do outro. E assim eu vou fazendo até finalizar. Meu forno já está aquecido, é o tempo de eu montar aqui os nossos biscoitinhos e começar a assar eles. Vai ser rapidinho. E na sequência, então, já volto para mostrar para vocês. Aqui não tem segredo, pessoal. É enrolar os docinhos, passar no açúcar e colocar na assadeira. Como vocês podem ver, a massa ficou bem firme. Ela ficou bem firme, bem boa para trabalhar, ó, ela não pega mais na mão, porque a manteiga firmou, tá? A manteiga na geladeira tende a endurecer. Então, tá bem boa para trabalhar a minha massa. E agora, então, vou colocando aqui um biscoitinho do ladinho do outro. Na sequência, eu mostro para vocês quando eles vão pro forno. Minha primeira assadeira está completa e agora já vai pro forno, enquanto eu preparo a outra. Pessoal, olha que coisa mais linda! As nossas bolachinhas craqueladas abriram, para isso que serve o açúcar de confeiteiro. O açúcar forma uma crosta ao redor de cada uma e quando ela vai para o forno, que ela assa, ela fica com essa aparência. Elas já estão prontas,
12 minutos a 180 graus. Agora eu vou retirar do forno e colocar a outra assadeira. Então aqui, pessoal, as nossas bolachinhas ou biscoitinhos, como preferirem, de Natal, já estão assados e vou contar para vocês que ficou uma delícia. Eu já comi uma e tá muito gostosa mesmo, gente. Até vou quebrar uma para mostrar para vocês. O chocolate com a massa ficou uma combinação perfeita. Super macia, gente, macio mesmo. E olha essa textura. As gotas de chocolate enriquecem muito essa bolachinha. Vale muito a pena você fazer, você testar. E aí, conforme eu falei, se vocês querem um vermelho mais acentuado, é só ir controlando com o corante. E tem outros tipos de corante também. Eu usei o corante cor Natal, mas tem outros que deixam uma coloração mais vermelha. Quem faz para vender, por exemplo, pode usar um tom mais vermelho, tá? Então, pessoal, era essa receita por hoje. Mantenham ela bem armazenada, bem fechada, para que ela não perca a crocância que ela tem por fora e a maciez que ela tem por dentro. Porque se você deixar aberta, ela vai ficar mole. E aí não é legal. Mole não quer dizer que é macia, tá? Então, mantenham ela bem armazenada e vocês terão a durabilidade dela por até 20 dias. Não mais que isso, porque não tem conservantes. E agora, mais uma vez, convido você que ainda não se inscreveu a fazer parte do nosso canal. E você que já faz parte, agradeço imensamente. A minha gratidão a você que nos acompanha. Continuem nos acompanhando, que todos os dias vocês terão uma nova receita. Receitas simples, fáceis, que eu faço aqui na minha casa e divido com vocês. Ficam todos com Deus, um beijo no coração de vocês e até a próxima receita.